O Papa Francisco, líder mundial da Igreja Católica no Vaticano, está passando por um momento difícil de saúde aos 88 anos de idade. Desde o dia 14 de fevereiro de 2025, ele está sob cuidados especiais no Hospital Gemelli, um dos mais importantes centros médicos de Roma, na Itália. Sua condição tem preocupado fiéis e autoridades ao redor do mundo, gerando uma grande onda de solidariedade e oração em sua direção. O Papa, que sempre se dedicou à sua missão pastoral, agora enfrenta este desafio com a mesma fé e coragem que o caracteriza. Para saber tudo sobre o que está acontecendo com o Papa Francisco e acompanhar atualizações sobre sua saúde, fique até o final do vídeo para saber de tudo. O problema de Papa Francisco começou como uma bronquite, que é uma inflamação nos tubos que levam ar aos pulmões. Esta bronquite não melhorou com o tempo e acabou se transformando em algo mais sério, uma pneumonia que atingiu os 2 pulmões. A pneumonia é uma infecção que faz os pulmões encherem de líquido, dificultando a respiração. Para piorar a situação, os médicos descobriram que os rins do Papa não estão funcionando tão bem quanto deveriam. É o que chamamos de insuficiência renal leve, que significa que os rins estão tendo dificuldade para limpar as impurezas do sangue. Uma equipe de especialistas está acompanhando de perto esta situação para garantir que não se agrave. No último sábado, o Papa passou por momentos ainda mais preocupantes. Ele teve uma forte crise de asma que durou várias horas, fazendo com que precisasse respirar com a ajuda de aparelhos especiais que fornecem muito oxigênio, chamado de oxigênio de alto fluxo. Os exames também mostraram que ele estava com anemia, que é quando o sangue tem poucos glóbulos vermelhos, e com baixa quantidade de plaquetas, que são células importantes para o sangue coagular. Por causa disso, foi necessário fazer transfusões de sangue para ajudar seu corpo a se recuperar. Apesar de todos esses problemas de saúde, o Papa Francisco mantém sua mente clara e ativa. Ele continua realizando missas em seu quarto de hospital, mostrando sua forte dedicação à fé mesmo em momentos difíceis. O Papa tem expressado muita gratidão a todas as pessoas que estão orando por sua recuperação e enviando mensagens de apoio do mundo inteiro. O Vaticano, que é o centro da Igreja Católica e onde o Papa normalmente vive, tem mantido todos informados sobre a saúde dele. No último comunicado, informaram que, embora a situação ainda seja delicada e precise de muita atenção, o Papa teve uma noite tranquila de sono. Ele continua sendo observado 24 horas por dia por uma equipe médica especializada, que monitora todos os sinais vitais e sua evolução. Os médicos estão fazendo todo o possível para tratar cada um dos problemas de saúde, usando medicamentos específicos para a pneumonia, controlando a asma e cuidando dos rins, sempre atentos a qualquer mudança em seu estado geral. O Papa Francisco, que lidera a Igreja Católica no mundo todo, está vivendo um momento muito especial e desafiador em sua vida aos 88 anos de idade. Como chefe espiritual, ele guia mais de 1,3 bilhão de pessoas que seguem a religião católica, um número tão grande que é difícil até de imaginar. É como se fosse mais de 6 vezes a população do Brasil inteiro. Nos últimos tempos, as pessoas em todo o mundo têm prestado muita atenção à saúde do Papa, que não está tão forte como antes. Mesmo assim, ele continua fazendo seu trabalho com muito amor e dedicação. Para ajudar as pessoas a entenderem melhor seus pensamentos e sentimentos, o Papa escreveu um livro chamado Esperança, onde ele conta suas histórias pessoais e explica como consegue manter sua fé forte mesmo quando seu corpo está fraco. Uma das mudanças mais visíveis na vida do Papa Francisco é que ele agora precisa usar uma cadeira de rodas para se movimentar. Isso começou em 2022, quando ele começou a ter problemas sérios no joelho direito, que o impediam de andar normalmente. Ver o Papa em uma cadeira de rodas foi algo novo para muitas pessoas, pois estavam acostumadas a ver os papas anteriores sempre caminhando. Mas essa situação trouxe um ensinamento importante. Mesmo pessoas muito importantes e poderosas podem precisar de ajuda às vezes, e não há vergonha nisso. Antes, as pessoas imaginavam que um papa precisava ser sempre forte fisicamente, pois ele tem muitas tarefas importantes para fazer. O Papa normalmente viaja para muitos países diferentes, encontra milhares de pessoas, dá abraços nos fiéis e coordena grandes missas e celebrações. O Papa Francisco mostrou para todo mundo que é possível ser um bom líder mesmo tendo algumas dificuldades físicas. O que importa de verdade não é se ele pode andar sozinho ou não, mas sim sua capacidade de dar bons conselhos, ajudar as pessoas e transmitir mensagens importantes sobre amor e fé. O jeito como o Papa Francisco lida com suas dificuldades está mudando a forma como as pessoas pensam sobre liderança na Igreja.
Em vez de esconder que está tendo problemas, ele mostra abertamente quando precisa de ajuda. Isso passa uma mensagem muito importante. Todos nós somos humanos, temos momentos difíceis, e não precisamos fingir ser super-heróis. Essa honestidade do Papa sobre suas limitações físicas faz com que muitas pessoas se identifiquem com ele e se sintam mais próximas. Na história da Igreja Católica, sempre se esperou que o Papa fosse uma figura forte e imponente. Mas o Papa Francisco está mostrando que um verdadeiro líder não precisa ser fisicamente forte para ser respeitado e querido. O que realmente importa é sua sabedoria, sua capacidade de entender os problemas das pessoas e sua vontade de ajudar os outros. Mesmo precisando usar cadeira de rodas, ele continua sendo um exemplo de força interior e determinação. O Papa Francisco enfrenta há muitos anos um problema de saúde chamado ciática, que começou muito antes dele se tornar Papa. A ciática é uma dor muito forte que começa nas costas, na região mais baixa, chamada lombar, e desce pelas pernas. É como se fosse um raio de dor que atravessa o corpo, causando muito desconforto e dificuldade para se movimentar. Esta dor ficou especialmente forte a partir do ano de 2020, quando o Papa precisou cancelar várias celebrações importantes, incluindo as festas de Ano Novo. Foi um momento muito difícil, pois ele queria muito estar presente nessas ocasiões especiais para os católicos do mundo todo. O próprio Papa já falou sobre isso com muita sinceridade, dizendo: "A ciática é muito dolorosa, não há desejo a ninguém." Essas palavras mostram o quanto ele sofre com esse problema. Para entender melhor o que é a ciática, imagine que temos um nervo grande que sai da coluna e desce por toda a perna. Quando esse nervo fica apertado ou irritado, causa uma dor muito forte que pode fazer a pessoa mancar, ter dificuldade para andar ou até mesmo precisar parar suas atividades por um tempo. No caso do Papa Francisco, essa dor mudou bastante a forma como ele precisa trabalhar e cumprir suas tarefas como líder da Igreja Católica. Muitas pessoas no mundo todo também sofrem com ciática, mas para o Papa Francisco, esse problema é especialmente complicado porque ele tem muitos compromissos importantes que exigem que ele fique em pé por longos períodos, caminhe bastante e viaje para diferentes lugares. Para tentar melhorar, ele faz vários tipos de tratamento, como exercícios especiais com fisioterapeutas e toma remédios para diminuir a dor. Mesmo assim, tem dias em que a dor é tão forte que ele precisa mudar seus planos ou fazer as coisas de um jeito diferente. Hoje em dia, não é raro ver o Papa Francisco andando devagar ou precisando se sentar durante as cerimônias religiosas por causa da dor. Isso é algo novo para muitas pessoas, que estavam acostumadas a ver os papas anteriores sempre em pé durante as celebrações. Mas em vez de tentar esconder esse problema ou fingir que está tudo bem, o Papa Francisco decidiu ser muito honesto sobre suas dificuldades. Ele fala abertamente sobre sua dor e suas limitações, mostrando para todo mundo que ter problemas de saúde não significa que uma pessoa não possa ser um bom líder ou que sua fé seja menor. Na verdade, a forma como ele lida com essa situação difícil ensina uma lição importante. Não precisamos ser perfeitos ou estar sempre fortes para ajudar os outros e fazer nosso trabalho bem feito. O jeito aberto e sincero como o Papa Francisco fala sobre suas dores e problemas de saúde tem tocado profundamente o coração de muitas pessoas, especialmente daquelas que também sofrem com doenças que não têm cura ou que têm alguma deficiência. Quando as pessoas veem que até mesmo o líder da Igreja Católica enfrenta dificuldades parecidas com as delas, sentem-se menos sozinhas e mais compreendidas. Ver o Papa enfrentando a ciática, usando cadeira de rodas e admitindo suas limitações ajuda muitos fiéis a entenderem que ter problemas de saúde não é motivo de vergonha. É como se ele estivesse dizendo: "Olha, eu também sofro, eu também sinto dor, eu também preciso de ajuda às vezes, e está tudo bem." Essa mensagem é muito importante porque muitas pessoas se sentem envergonhadas ou menos importantes quando têm algum problema de saúde. Ser Papa não é uma tarefa fácil em nenhuma situação, pois ele precisa tomar decisões importantes, viajar para muitos lugares, encontrar pessoas de diferentes países e culturas, e ser um exemplo de fé e dedicação para mais de 1 bilhão de católicos no mundo todo. Quando somamos a isso dores fortes e problemas de saúde, a tarefa fica ainda mais desafiadora. Mesmo assim, o Papa Francisco continua seu trabalho com muita força de vontade, mostrando que é possível seguir em frente mesmo quando o corpo não está cooperando. Esta não é a primeira vez que um Papa enfrenta grandes desafios de saúde enquanto lidera a Igreja. Um exemplo muito importante foi o Papa João Paulo II, que governou a Igreja antes do Papa Bento XVI, que veio antes do Papa Francisco. João Paulo II teve uma doença chamada Parkinson, que faz o corpo tremer e dificulta os movimentos.
Nos seus últimos anos de vida, ele ficou muito frágil fisicamente, tinha dificuldade para falar e se movimentar, mas continuou sendo Papa até o último dia de sua vida. O exemplo de João Paulo II foi muito importante porque ele mostrou que um Papa pode continuar seu trabalho mesmo quando está muito doente. Ele não desistiu de sua missão mesmo quando estava muito fraco, e as pessoas respeitavam ainda mais sua dedicação por causa disso. Agora, o Papa Francisco está seguindo um caminho parecido, mostrando que a força de um líder religioso não está no seu corpo, mas sim na sua fé e na sua vontade de servir a Deus e às pessoas. Quando as pessoas veem o Papa Francisco lutando contra a ciática, usando cadeira de rodas quando precisa ou admitindo que está com dor, isso cria uma conexão especial com aqueles que também enfrentam problemas de saúde. O jeito como as pessoas pensam sobre o papel do Papa mudou muito nos últimos anos. Hoje em dia, diferente do que acontecia no passado, todo mundo entende que um Papa pode decidir se aposentar se sentir que não tem mais condições de saúde para continuar seu trabalho. Isso é muito diferente de antigamente, quando se esperava que todo Papa continuasse no cargo até morrer, mesmo que estivesse muito doente. Esta mudança começou principalmente depois que o Papa Bento XVI, que veio antes do Papa Francisco, decidiu se aposentar em 2013. Foi a primeira vez em quase 600 anos que um Papa tomou essa decisão. Isso abriu um novo caminho, mostrando que é possível um Papa pensar primeiro em sua saúde e bem-estar, sem que isso seja visto como algo errado ou como falta de dedicação à Igreja. Agora, com o Papa Francisco enfrentando vários problemas de saúde aos 88 anos, muitas pessoas começam a pensar e conversar sobre quem poderia ser o próximo Papa. É uma pergunta importante porque o Papa é o líder de mais de 1 bilhão de católicos no mundo todo, e suas decisões afetam a vida de muitas pessoas. O próprio Papa Francisco tem feito um trabalho muito importante para preparar a Igreja para o futuro. Nos últimos anos, ele escolheu vários cardeais novos e mais jovens para ajudarem a liderar a Igreja. Muitos desses novos cardeais vêm de países mais pobres ou em desenvolvimento, como países da África, Ásia e América Latina. Isso é muito importante porque mostra que o Papa quer uma igreja que represente pessoas de todas as partes do mundo, não só da Europa, onde a maioria dos papas nasceu. Quando escolhe cardeais de diferentes países e culturas, o Papa Francisco está mandando uma mensagem clara. A Igreja Católica precisa ser mais aberta a diferentes formas de pensar e viver a fé. É como se ele estivesse preparando o terreno para que a Igreja continue se modernizando e se aproximando mais das pessoas comuns, independentemente de onde elas vivem ou de qual é sua cultura. O Papa Francisco tem mostrado uma força muito especial ao longo de sua vida, especialmente quando falamos de sua saúde. Como um homem que já enfrentou várias cirurgias e problemas médicos sérios, ele sempre mostrou que sua fé em Deus é maior que qualquer dificuldade física que apareça em seu caminho. Um dos momentos mais preocupantes na saúde do Papa aconteceu em julho de 2021, quando ele precisou fazer uma cirurgia muito importante no intestino. O problema começou com uma doença chamada diverticulite, que causa inflamação e dor no intestino. Para tratar isso, os médicos precisaram fazer uma cirurgia chamada hemicolectomia esquerda, que significa que eles removeram uma parte do intestino que estava doente. Esta cirurgia não foi simples, durou 3 horas inteiras e o Papa precisou ficar 11 dias internado no Hospital Gemelli, que fica em Roma e é um dos hospitais mais importantes da Itália. Durante todo esse tempo no hospital, o Papa Francisco mostrou seu jeito especial de ser. Mesmo deitado na cama do hospital, ele continuava pensando na Igreja e trabalhando no que podia. É como se ele estivesse dizendo para todo mundo que mesmo doente podemos continuar fazendo coisas importantes. Mas a história não acabou aí. Em junho de 2023, quase 2 anos depois da primeira cirurgia, o Papa precisou voltar para o hospital para fazer outra operação. Desta vez era para tratar de uma hérnia incisional, que é um problema que às vezes acontece depois de outras cirurgias. É como se fosse uma fraqueza que aparece no local onde foi feito o corte da cirurgia anterior. Esta segunda cirurgia preocupou muitos médicos porque o Papa já estava com mais idade e tinha outros problemas de saúde. Eles consideraram que era uma operação com risco entre médio e alto, o que significa que precisavam tomar muito cuidado. Felizmente, tudo deu certo, e os médicos conseguiram fazer a cirurgia com sucesso. O mais impressionante em tudo isso é o jeito como o Papa Francisco lida com esses momentos difíceis. Mesmo quando está se recuperando de uma cirurgia, ele não para de pensar nos outros e de mandar mensagens bonitas para as pessoas.
Ele sempre faz questão de dizer que mesmo que seu corpo esteja fraco ou doendo, sua missão de servir a Deus e ajudar as pessoas continua forte. Durante suas internações no hospital, o Papa aproveitava para mandar recados de esperança para as pessoas. Ele falava sobre como é importante não desistir quando as coisas ficam difíceis e como podemos encontrar força na fé mesmo quando nosso corpo está fraco. Esse jeito de pensar ajudou muita gente que também estava passando por problemas de saúde a ter mais coragem para enfrentar suas dificuldades. Cada vez que o Papa Francisco precisa ser internado em um hospital, não é só a saúde dele que preocupa as pessoas. Todo mundo católico, e até mesmo pessoas de outras religiões, ficam atentas e preocupadas, pensando no que isso significa para o futuro da Igreja Católica. Quando o líder de mais de 1 bilhão de católicos passa por cirurgias e problemas de saúde sérios, é natural que muita gente fique pensando sobre o que pode acontecer depois. Dentro do Vaticano, que é onde o Papa mora e trabalha, e também em todo o mundo católico, as pessoas acompanham com muito cuidado cada notícia sobre a saúde dele. Quando ele fica internado, milhões de fiéis rezam por sua recuperação e esperam ansiosamente por notícias boas. Ao mesmo tempo, algumas pessoas começam a se perguntar se ele vai conseguir continuar sendo Papa ou se vai precisar se aposentar, como fez o Papa Bento XVI alguns anos atrás. O próprio Papa Francisco já falou sobre esse assunto de um jeito muito sincero e direto. Ele disse uma frase muito importante: quando um Papa não pode mais, deve considerar se afastar, mas ainda tenho forças para seguir. Com essas palavras, ele mostra que entende muito bem duas coisas importantes. Primeiro, que existem momentos em que uma pessoa precisa admitir que não consegue mais fazer seu trabalho por causa da saúde. Segundo, que ele ainda se sente forte o suficiente para continuar sua missão, mesmo com todas as dificuldades. É impressionante ver como o Papa Francisco enfrenta todos esses desafios de saúde. Mesmo depois de cirurgias difíceis e longas recuperações, ele continua mostrando uma força interior muito grande. Sua fé em Deus e sua vontade de ajudar as pessoas parecem ficar ainda mais fortes quando ele está enfrentando problemas de saúde. É como se as dificuldades, em vez de enfraquecerem sua missão, fizessem ela ficar ainda mais importante. O final de 2024 e o começo de 2025 não têm sido meses fáceis para o Papa Francisco. Mesmo depois de ter se recuperado de várias cirurgias importantes ao longo dos anos, ele está enfrentando novos problemas, principalmente porque está mais difícil para ele se movimentar sozinho. Quando uma pessoa tem dificuldade para andar, o risco de cair aumenta muito, e é exatamente isso que está preocupando todo mundo que cuida do Papa. Em dezembro de 2024, aconteceu algo que assustou muita gente. O Papa machucou seu braço direito numa queda. Foi uma pancada forte que deixou um machucado, contusão no antebraço, fazendo com que todas as pessoas no Vaticano e os católicos do mundo todo ficassem ainda mais preocupados com sua saúde. Como se não bastasse esse primeiro susto, poucos dias depois ele caiu de novo, e desta vez machucou o queixo. Esses dois acidentes fizeram muitas pessoas começarem a pensar se o Papa estava ficando frágil demais para continuar seu trabalho. É importante lembrar que o Papa já estava tendo que usar cadeira de rodas e bengala para conseguir se movimentar. Essas quedas só vieram mostrar que, mesmo com toda a ajuda que ele já estava recebendo, ainda existiam riscos para sua segurança. Mas o Papa Francisco, do jeito forte que ele é, decidiu não deixar que esses problemas o impedissem de fazer seu trabalho importante como líder da Igreja Católica. O que ele fez foi mudar um pouco a forma de trabalhar, algumas tarefas mais administrativas, que são aquelas que envolvem papéis e decisões do dia a dia do Vaticano. Ele passou para outras pessoas fazerem, mas continuou fazendo todas as coisas mais importantes que um Papa precisa fazer, como receber pessoas em audiências, encontros especiais, viajar para outros países e falar sobre problemas importantes que acontecem no mundo. O Vaticano também está fazendo sua parte para ajudar o Papa a continuar seu trabalho com segurança. Agora tem sempre médicos por perto, prontos para ajudar se for preciso. Os lugares onde o Papa costuma ir foram modificados para ficarem mais seguros, com rampas especiais e apoios que ajudam ele a se movimentar melhor. Mas mesmo com todo esse cuidado, as pessoas continuam preocupadas e se perguntando até quando ele vai conseguir continuar sendo Papa. Cada vez que acontece alguma coisa com a saúde do Papa, como essas quedas recentes, muita gente começa a pensar se não está na hora dele se aposentar, como fez o Papa Bento XVI. Mas o Papa Francisco sempre responde a essas preocupações dizendo que ser Papa não é só uma questão de força física. Para ele, o mais importante é poder guiar as pessoas espiritualmente e ajudá-las a se aproximarem mais de Deus.
Na verdade, algo muito interessante está acontecendo. Quanto mais o Papa mostra suas dificuldades e como ele lida com elas, mais as pessoas se sentem próximas dele. É como se, vendo o Papa cair e se levantar, as pessoas entendessem melhor que todos nós passamos por momentos difíceis na vida, e que o importante é não desistir. Nos últimos anos, muitas pessoas têm conversado e pensado sobre a possibilidade do Papa Francisco se aposentar do cargo de Papa, algo que chamamos de renúncia. Esse assunto ganhou ainda mais força depois que ele visitou uma cidade italiana chamada L'Aquila, em agosto de 2023. Esta cidade tem um significado muito especial na história da Igreja Católica, porque lá está enterrado o Papa Celestino V, que foi o primeiro Papa na história a decidir deixar o cargo por vontade própria, há mais de 700 anos atrás. O que tornou essa visita ainda mais interessante é que ela aconteceu junto com uma cerimônia muito importante, onde o Papa Francisco escolheu 21 novos cardeais. Os cardeais são como os conselheiros mais importantes do Papa, e quando um Papa morre ou renuncia, são eles que escolhem quem será o próximo. Por isso, muitas pessoas viram esses dois acontecimentos juntos, a visita a L'Aquila e a nomeação de novos cardeais, como sinais de que o Papa Francisco poderia estar preparando o terreno para sua saída. Mas o próprio Papa Francisco tem sido muito claro quando fala sobre esse assunto. Ele já disse várias vezes: nunca me passou pela cabeça renunciar. Porém, ele também é realista e admite que se sua saúde piorar muito, talvez precise pensar nessa possibilidade. É um pensamento parecido com o que teve o Papa Bento XVI, que veio antes dele e tomou a decisão histórica de renunciar em 2013 porque sentia que não tinha mais forças físicas para continuar. O Papa Francisco tem uma visão interessante sobre isso. Ele acredita que ser Papa não depende só de ter um corpo forte e saudável, mas principalmente de ter uma mente clara e um espírito forte para guiar a Igreja. É como se ele dissesse que mesmo que o corpo esteja fraco, se a mente e o espírito estiverem funcionando bem, ainda é possível ser um bom Papa. Quando falamos sobre um Papa renunciar, não é só uma questão de notícia de jornal, é algo muito mais profundo dentro da Igreja Católica. É um assunto que os estudiosos da religião e do direito da Igreja, que chamamos de direito canônico, ainda estão tentando entender melhor. Isso porque em mais de 2000 anos de história da Igreja, só tivemos 2 papas que renunciaram por vontade própria, Celestino V, lá no ano de 1294, e Bento XVI, em 2013. Se o Papa Francisco decidisse renunciar por causa de problemas de saúde, isso poderia criar um novo costume na Igreja Católica. Em vez dos papas ficarem no cargo até morrerem, como aconteceu com quase todos ao longo da história, poderia se tornar normal eles se aposentarem quando sentissem que não têm mais condições de saúde para continuar. Mas olhando além de todas essas conversas e especulações, o Papa Francisco continua mostrando que está totalmente dedicado ao seu trabalho como líder da Igreja. Quando ele diz que não pensa em renunciar, não parece ser porque está apegado ao poder do cargo, mas sim porque acredita que ainda tem muitas coisas importantes para fazer. Ele quer continuar mudando algumas coisas na Igreja para torná-la mais moderna e próxima das pessoas. E também quer continuar ajudando o mundo a pensar sobre problemas importantes como a pobreza, o meio ambiente e a paz. O Papa Francisco tem precisado encontrar jeitos diferentes de fazer seu trabalho como líder da Igreja Católica por causa de seus problemas de saúde. Em vez de desistir ou diminuir suas atividades, ele está usando a tecnologia moderna para continuar próximo das pessoas. É interessante ver como um líder religioso tão importante está mostrando que a Igreja pode usar coisas novas sem perder aquilo que é mais importante: sua mensagem espiritual e seu cuidado com as pessoas. Como está mais difícil para ele se movimentar e viajar como antes, o Papa começou a usar cada vez mais as ferramentas digitais como computadores, internet e transmissões ao vivo. Isso não aconteceu só porque ele está com problemas de saúde, mas também porque ele percebeu que usando a tecnologia, consegue alcançar muito mais pessoas do que conseguiria pessoalmente. Uma das maiores mudanças foi nas audiências, que são encontros especiais que o Papa tem com grupos de pessoas. Agora, muitas dessas audiências acontecem de forma virtual. É como se fosse uma videochamada gigante, onde o Papa pode ver e conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo. Além disso, as cerimônias religiosas importantes passaram a ser transmitidas pela internet, permitindo que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa assistir e participar. Na verdade, o Papa Francisco já tinha começado a usar mais a tecnologia durante a pandemia de Covid-19, quando todo mundo precisou ficar em casa.
Naquela época, ele começou a dar bênçãos e fazer missas pela internet para que as pessoas pudessem continuar participando das celebrações mesmo sem poder ir às igrejas. O que era para ser algo temporário acabou se mostrando tão bom e útil que continua até hoje. Esta nova forma de fazer as coisas está ajudando a igreja a alcançar muito mais gente. Antes, se alguém quisesse participar de uma cerimônia com o Papa, precisava viajar até Roma, na Itália, o que é muito caro e difícil para a maioria das pessoas. Agora, com as transmissões pela internet, qualquer pessoa com um celular ou computador pode acompanhar as celebrações do Papa em tempo real. O Papa Francisco é conhecido por ser uma pessoa que não tem medo de fazer mudanças importantes, mesmo quando encontra dificuldades pelo caminho. Desde que se tornou Papa em 2013, ele vem trabalhando para transformar a Igreja Católica e o Vaticano, tentando fazer com que fiquem mais próximos das pessoas comuns e menos presos a regras antigas que já não fazem tanto sentido nos dias de hoje. Mesmo tendo que lidar com vários problemas de saúde, como dores fortes e dificuldade para andar, o Papa Francisco não parou de trabalhar nas mudanças que ele acredita serem importantes para a Igreja. É como se ele tivesse uma missão muito clara na cabeça e não quisesse perder tempo, mesmo quando não está se sentindo muito bem fisicamente. Mudar uma instituição tão antiga como a Igreja Católica não é uma tarefa fácil. Imagine só, a Igreja tem mais de 2,000 anos de história. É mais antiga que muitos países que existem hoje. Durante todo esse tempo, muitas regras e costumes foram criados, e algumas pessoas dentro da própria Igreja não querem que essas coisas mudem. Mas o Papa Francisco acredita que algumas mudanças são necessárias para que a Igreja continue sendo importante na vida das pessoas. Uma das maiores mudanças que ele fez foi na forma como o Vaticano é administrado. Em 2022, ele criou um documento muito importante chamado Praedicate Evangelium, que significa Preguem o Evangelho em latim. Este documento mudou a forma como funciona a Cúria Romana, que é como se fosse o governo da Igreja Católica. Antes, a Cúria Romana era vista como um grupo muito fechado de pessoas importantes que tomavam todas as decisões da Igreja, muitas vezes sem ouvir o que as pessoas comuns e os padres das cidades pequenas tinham a dizer. O Papa Francisco quis mudar isso. Ele quer que o poder seja mais dividido, que as decisões não fiquem só nas mãos de poucas pessoas em Roma, mas que as igrejas de cada lugar do mundo também possam decidir algumas coisas. O Papa Francisco tem pensado muito sobre o que significa envelhecer quando se é um líder espiritual tão importante. No seu livro chamado Esperança, que ele escreveu contando sua própria história, ele fala com muita sinceridade sobre como está aprendendo a viver com as limitações que a idade traz, sem deixar que isso atrapalhe seu trabalho como Papa. Uma das frases mais bonitas e importantes que ele disse sobre isso foi: "A Igreja se dirige pela cabeça e pelo coração, não pelos pés." Com essas palavras simples, ele quis dizer algo muito profundo, que para ser um bom líder religioso, o mais importante não é ter um corpo forte que possa andar para todo lado, mas sim ter uma mente clara para pensar bem e um coração cheio de amor para cuidar das pessoas. Durante muito tempo na história da Igreja Católica, as pessoas esperavam que o Papa estivesse sempre presente fisicamente em eventos importantes. Era comum ver o Papa viajando pelo mundo, participando de grandes missas e encontros com milhares de pessoas. Mas o Papa Francisco está mostrando que nos dias de hoje, existem outras formas de estar presente na vida das pessoas, mesmo quando o corpo não permite estar lá fisicamente. Por exemplo, quando não pode viajar ou participar pessoalmente de um evento, ele usa a internet e as tecnologias modernas para se comunicar. Também aprendeu a dividir melhor as tarefas, permitindo que outros líderes da Igreja façam algumas coisas que antes só o Papa fazia. Em vez de ficar triste ou frustrado com as coisas que seu corpo já não consegue fazer, ele prefere se concentrar no que ainda pode fazer bem, dar conselhos importantes, tomar decisões que ajudam a Igreja a melhorar e usar suas palavras para inspirar as pessoas. Desde o primeiro dia em que se tornou Papa, em 2013, Francisco mostrou que seria diferente dos papas que vieram antes dele. Uma das primeiras coisas que ele fez e que surpreendeu todo mundo foi escolher onde iria morar. Em vez de ir para o Palácio Apostólico, um lugar enorme e luxuoso onde todos os papas moravam há centenas de anos, ele decidiu ficar na Casa Santa Marta, que é bem mais simples, parecida com um hotel pequeno. Esta decisão de não morar no palácio foi muito importante porque mostrou para todo mundo o tipo de Papa que Francisco queria ser, alguém próximo das pessoas comuns, mais preocupado em ajudar os outros do que em manter tradições antigas só porque sempre foram feitas daquele jeito. A Casa Santa Marta, onde ele mora, é um lugar onde outros padres e funcionários do Vaticano também moram,
então ele pode conversar com as pessoas, tomar café da manhã junto com elas e viver de um jeito mais normal. Outra coisa que chamou muito a atenção foi a escolha do carro que ele usa. Os papas anteriores costumavam andar em carros muito caros e luxuosos, especialmente feitos para eles. Mas o Papa Francisco escolheu um Ford Focus azul, um carro comum que muita gente usa. Quando ele passa pela rua nesse carro simples, as pessoas conseguem ver que ele realmente acredita que não precisa de luxo para ser um bom líder religioso. A escolha do carro pode parecer uma coisa pequena, mas tem um significado muito grande. É como se o Papa estivesse dizendo: o dinheiro que seria gasto com um carro caro pode ser usado para ajudar pessoas que precisam mais. Além disso, andando num carro comum, ele mostra que um Papa não precisa se separar das pessoas normais, pode viver como elas vivem. O jeito como o Papa Francisco trata as pessoas também é muito diferente do que era comum antes. Os papas normalmente seguiam regras muito rigorosas sobre como deveriam se comportar em público, mantendo sempre uma certa distância das pessoas. Mas Francisco quebra essas regras o tempo todo. Ele para o carro quando vê alguém que precisa de ajuda, abraça pessoas doentes, conversa com moradores de rua e recebe todo mundo com o mesmo carinho. Não importa se a pessoa é rica ou pobre. Muitas vezes os seguranças do Papa ficam preocupados quando ele faz essas coisas, porque não estava no programa oficial. Mas para o Papa Francisco, o mais importante é mostrar que ele se importa de verdade com as pessoas. Quando ele abraça alguém que está doente ou para conversar com uma pessoa que mora na rua, está mostrando que todo mundo é importante e merece ser tratado com respeito. Esta forma de agir está mudando o jeito como as pessoas veem o Papa. Antes, muita gente pensava no Papa como alguém distante, quase como um rei que vivia isolado em seu palácio. Agora, com o Papa Francisco, as pessoas estão vendo que o Papa pode ser alguém próximo, que entende os problemas das pessoas comuns e quer ajudar de verdade. Em janeiro de 2025, o Papa Francisco nos deu um presente muito especial, seu livro Esperança. Não é apenas mais um livro sobre a vida de um Papa, é uma história muito pessoal onde ele abre seu coração e conta coisas que nunca tinha falado antes. O livro foi escrito junto com o jornalista italiano chamado Carlo Muso, que ajudou o Papa a contar sua história de um jeito que todo mundo pudesse entender. No livro, o Papa Francisco explica por que escolheu viver de um jeito simples, mesmo sendo uma das pessoas mais importantes do mundo. Para ele, viver assim não é só uma preferência pessoal, é uma forma de nunca se esquecer que ser Papa não é ter poder, mas sim ajudar as pessoas. Ele disse uma frase muito importante no livro: nem mesmo o Papa pode salvar-se sozinho. Com isso, ele quer dizer que todo mundo, até mesmo o Papa, precisa da ajuda dos outros e de Deus. Uma das partes mais interessantes do livro é quando o Papa conta sobre coisas que muita gente não sabia sobre ele. Por exemplo, ele adora futebol e música clássica. Isso mostra que, mesmo sendo Papa, ele é uma pessoa como qualquer outra, com gostos e preferências pessoais. Ele também fala sobre momentos em que se sente triste ou cansado, mostrando que nem sempre é fácil carregar a responsabilidade de ser o líder de mais de 1 bilhão de católicos no mundo. O Papa Francisco é muito honesto no livro quando fala sobre seus defeitos. Ele conta que às vezes se sente impaciente e que, em alguns momentos, prefere ficar sozinho em vez de estar no meio de muita gente. Também fala sobre como é difícil tomar decisões importantes que afetam a vida de tantas pessoas. É como se ele estivesse dizendo: olha, mesmo sendo Papa, eu também tenho dias ruins e momentos de dúvida. O livro Esperança foi publicado em 80 países diferentes e traduzido para muitas línguas, para que pessoas do mundo todo pudessem ler. Não são só os católicos que estão interessados no livro, muita gente que nem é religiosa está lendo porque o Papa fala sobre coisas que todo mundo passa na vida, como perdoar alguém que nos magoou, ter esperança quando as coisas estão difíceis e não desistir quando encontramos problemas. Uma das partes que mais chamou a atenção das pessoas é quando o Papa fala sobre os erros que já cometeu na vida. Ele não tenta fingir que é perfeito, ao contrário, faz questão de dizer que continua aprendendo coisas novas todos os dias, mesmo sendo Papa. Isso ajuda as pessoas a entenderem que todos nós podemos errar e aprender com nossos erros, não importa quem somos ou qual cargo temos. O livro está ajudando muita gente a se sentir mais próxima da Igreja. Quando o Papa fala com tanta sinceridade sobre suas dúvidas e momentos difíceis, as pessoas que estavam se sentindo longe da religião começam a pensar: se até o Papa tem dúvidas e dificuldades, então talvez eu também possa me aproximar da Igreja mesmo não sendo perfeito. O jeito como o Papa Francisco escreveu Esperança mostra que ele quer que as pessoas entendam que ter fé não significa nunca ter dúvidas ou problemas.
Para ele, o importante é continuar tentando ser uma pessoa melhor, mesmo quando é difícil. É como se ele estivesse dizendo que Deus não espera que sejamos perfeitos, mas sim que sejamos verdadeiros e honestos em nossa busca por fazer o bem. Que o Papa Francisco se recupere logo e volte a espalhar sua luz e força para todos nós. Estamos todos com ele nesse momento difícil, e nossa energia positiva e orações podem fazer a diferença. Que a fé nos dê coragem e esperança, e que ele encontre forças para superar tudo isso. Vamos também estar ao lado de todos os fiéis, que sabemos o quanto esse momento pode ser delicado, mas com a união de todos, a recuperação do Papa será ainda mais possível. Força, Papa Francisco! Que a saúde logo retorne e nos continue guiando com sua sabedoria e amor. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o Papa Francisco. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo!